1º de maio, o mito do comunismo defender os trabalhadores. Então, inicialmente, vamos comentar então da data de hoje, né, 1º de maio, quando que surgiu. Então, surgiu lá em Chicago, né, um movimento de 1º de maio associado ao trabalhador, né, Dia do Trabalho. Então, em 1886, houve um protesto lá em Chicago de trabalhadores contra a pesada carga de trabalho que havia naquela época, né? Vamos contextualizar um pouco isso. Os anticomunistas normalmente tendem a elogiar a Revolução Industrial. Isso aí eu tenho um vídeo na minha plataforma lá na Escola da Verdade Histórica que eu comento sobre essa falácia. A Revolução Industrial, ao contrário do que é ensinado, não é o avanço da técnica, mas sim uma mudança de mentalidade. A Europa, né, começou na Inglaterra, o processo saiu de uma mentalidade de corporação de ofício para uma mentalidade industrial que havia, então, patrões e operários, né? Então se demoliu, se destruiu, se trocou a organização da corporações de ofício, que era organizada mais descentralizada, mais harmônico, mais proporcional ao homem, com menor carga de trabalho, que eram as corporações de ofício com mestre, oficial e aprendiz. E aí se trocou uma mentalidade capitalista de patrão e operário. Só tem sentido falar nesse duo patrão e operário pós-Revolução Industrial. Começou na Inglaterra com pesadas cargas de trabalho, crianças trabalhavam de modo semi-escravo, na realidade. Às vezes, no auge da Revolução Industrial Inglesa, às vezes a pessoa tinha 1 ou 2 dias de folga por mês. Muitas crianças morreram, dadas duras condições de trabalho nos teares ingleses. Também crianças e mulheres foram enviadas para trabalhar em carvão. Foi assim horror, né? Você trabalhava 16, 17 horas por dia. Era assim uma coisa assustadora. Essa mentalidade da Revolução Industrial avançou para o continente europeu, mais ou menos com a mesma lógica de abuso, né? No qual os trabalhadores, então, tinham um horário de sol a sol, trabalhando 12, 13, 14, 16 horas, conforme eu falei. Aí a Revolução Industrial chegou nos Estados Unidos, e lá também, nos Estados Unidos, a carga de horário era pesadíssima. Então, em Chicago, no final do século XIX, se trabalhava 16, 17 horas por dia, né? Então, isso aí motivou os protestos. Houve vários protestos, não foi só esse. Agora, por que esse foi marcante? Por que era o 1º de maio? Porque normalmente era costume naquela época, 1º de maio ser o começo do ano legal da empresa, né? Até hoje, no Brasil, as empresas podem escolher o ano dela diferente do ano civil, né? Então, o começo lá no começo da atividade no ano para as empresas, naquele final do século XIX, era como se costumava começar no dia 1º de maio, e não em janeiro. E quando se trabalhava em Chicago, 16, 17 horas, talvez até mais, 18 horas. O padrão era 16 horas. E o Congresso Nacional, aí o Congresso americano, dadas as pressões, em 1890, baixou uma legislação que então limitava o trabalho de 8 horas. Então caiu de 16 horas para 8 horas por dia, né? E aí então os trabalhadores protestaram, vários dias de protesto começaram no dia 1º de maio de 1886, protestos esses que foram instrumentalizados pelos anarquistas, né? O movimento anarquista no final do século XIX, começo do século XX, foi muito forte nos Estados Unidos e no Brasil também, hein? Os anarquistas chegaram a ter muito mais força nos protestos que os comunistas no Brasil. Os comunistas só começaram a suplantar os anarquistas no final da década de 1920. Nos Estados Unidos, os anarquistas também eram muito fortes. Aqui em São Paulo teve um movimento, por exemplo, anarco-sindicalista forte e tal, que eram bem violentos, hein? Estouravam bombas, faziam motins em fábricas, tanto aqui como nos Estados Unidos, faziam sabotagem, etc. Não era protesto pacífico, não. Nos Estados Unidos havia um histórico
infelizmente, de repressão ao protesto dos trabalhadores, repressão violenta. Então, nesses protestos que aconteceram em Chicago em 1886, a partir do 1º de maio, teve uma repressão violenta, muitos trabalhadores morreram e agitadores chegaram a ser condenados à morte. Então não era brincadeira, não. E aí de Chicago, então, se espalhou para todos os Estados Unidos, só que, curiosamente, o 1º de maio não foi adotado pelos Estados Unidos como Dia do Trabalho, mas é assim em setembro. Estados Unidos e Canadá se comemora em setembro. Esse movimento de Chicago inspirou movimentos similares na Europa, tendo sempre em vista o 1º de maio. Aí chegou um momento que os socialistas, e não mais os anarquistas, se apropriaram, então, da data do 1º de maio. Então, tomaram para si o 1º de maio como dia do protesto e tal. Então, se vinculou o 1º de maio ao socialismo. A Internacional Socialista, inclusive, votou para que o 1º de maio se tornasse o Dia Internacional, né, do Trabalho. Então, o 1º de maio tem uma vocação inicialmente anarquista e depois foi apropriada pelo socialismo. 1º de maio na União Soviética havia paradas, desfiles e tudo. Era uma das principais datas nacionais na União Soviética, era o 1º de maio. Então, a data se tornou, então, foi capitalizada pelos socialistas. No Brasil, o 1º de maio foi oficializado no governo do Arthur Bernardes, ainda na República Velha. Aí, quando o Getúlio Vargas assumiu pós-1930, o Getúlio Vargas se apropriou da data do 1º de maio. Então, ele usava o 1º de maio como marketing pessoal do governo dele, como era típico, né? Getúlio Vargas foi uma desgraça na história do Brasil. E aí, então, o 1º de maio se difundiu para o Brasil e tem vários países aí do mundo que adota. A grande exceção é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não adotou o 1º de maio, embora tenha nascido lá, justamente por causa da associação com o socialismo. Mas, afinal, os socialistas, comunistas e similares, eles querem realmente o bem do trabalhador, né? Não é o que se vê na prática, né? Se a gente for ver como que era na União Soviética o trabalho, era pesado lá, né? Era um passa de lenda essa história que o comunismo veio para libertar do jugo dos patrões malvados, etc. e tal. Tudo lenda. Na União Soviética se trabalhava muito e os chefões do partido resolveram usar o trabalho como uma forma de minar a família e a religião. Por quê? Porque o domingo é o dia de descanso para católicos e para ortodoxos, né? Na União Soviética eram ortodoxos. Então, o que eles resolveram? Reestruturaram as semanas e de forma que a folga do homem, né, do pai de uma família, fosse diferente da folga da mãe. E também, se houvesse jovens trabalhando, também teriam folgas em dias separados. Era obrigatório que pai, mãe e filhos tivessem folgas em dias separados, justamente para forçar a desunião da família. E como essas folgas nunca eram no domingo, então para desorganizar a vida familiar e desorganizar a religião. Então eles usaram o trabalho, uma semana fictícia, não era mais 7 dias, organizaram 4, 5 dias com alternância, de forma que o marido, a mulher e o jovem trabalhassem, tivessem descanso em dias alternados para que não ficassem juntos. Então se utilizaram dessa malvadeza contra as famílias. Só que a coisa ficou tão pesada que resolveram abolir. E aí foi aprovada uma nova lei de trabalho, por exemplo, em 1940, a lei do trabalho lá na União Soviética, punia com pena de prisão quem pedisse demissão, quem faltasse ou se atrasasse por mais de 20 minutos. Então fulano lá perdeu o horário e chegou meia hora atrasado no trabalho. Pronto, ia para a cadeia. Então era o paraíso do trabalhador lá na União Soviética. Então os web comunistas querem vender para todo mundo que a União Soviética era um paraíso. Esse era o paraíso do trabalhador na União Soviética. Atrasou meia hora, cadeia. Faltou porque estava doente, não levou justificativa e tal, cadeia. Essa era a maravilha do trabalho na União Soviética. Só que houve outros locais piores. Por exemplo, na China, no tempo do grande salto para frente, que causou a maior fome na história da humanidade,
decorrência da campanha do Mao Tse-tung, que visava a industrialização e a produção no campo, gerou uma fome inacreditável em Cuba, na China, daqui a pouco nós vamos falar em Cuba, na China, né? E causou dezenas de milhões de mortos, e o trabalho nas comunas agrícolas era brutal, era trabalho análogo à condição de escravo. A pessoa então não tinha direito aos bens, não podia fazer sua própria comida, tinha que trabalhar de sol a sol, a hora que o sol nascesse, a hora que o sol se punha, trabalhos bem desgastantes, comida o mínimo para a pessoa se manter viva, mas houve fome, houve canibalismo, etc. Então foi um trabalho brutal nas comunidades agrárias do Mao Tse-tung, no tempo do Mao Tse-tung, e nas indústrias também. O trabalho intenso que a China tem hoje, né? Vira e mexe tem notícia aí nos jornais dizendo que tal empresa abusa dos trabalhadores com jornadas intensas de trabalho. Isso é uma herança do comunismo do Mao Tse-tung. Agora vamos então para Cuba. Cuba também, logo depois da Revolução Cubana, também se convidava as pessoas a fazer um trabalho extra com a cana, no corte da cana, né? Então quem não fizesse o trabalho extra recebia ali certas anotações e depois ia ser perseguido, né? Principalmente em relação a jovens. E depois, isso sem falar nos gulags, né, que eram trabalhos forçados, pessoa que era contra o regime da União Soviética para o gulag, e lá tinha um trabalho escravo. Também tinha campos de reeducação na China. Cuba teve os famigerados UMAPs, né? Engraçado que nenhum web comunista gosta de comentar sobre os UMAPs, né? Por que será? O que quiseram os UMAPs? Os UMAPs eram campos de trabalho destinados a católicos, testemunhas de Jeová e homossexuais, né? Então, quem era católico, se colocasse contra o regime, UMAP. Testemunha de Jeová, UMAP. Homossexuais, UMAP. Testemunhas de Jeová, os cubanos tinham ódio por causa eles achavam que eram espiões dos Estados Unidos. Católicos, porque toda revolução comunista persegue católicos. E homossexuais, um dos lugares que os homossexuais foram mais perseguidos foram em Cuba, né? Então Fidel Castro fazia discurso contra os homossexuais, Che Guevara, idem, aplicavam técnicas pavlovianas aos homossexuais, que eu tenho vergonha de falar aqui publicamente o que eles faziam com os homossexuais. Aplicavam Pavlov, né, que era russo. Então, na União Soviética também se aplicavam técnicas de Pavlov. Essas técnicas chegaram em Cuba e aplicaram nos homossexuais, né, uma coisa assim brutal. E lá, nessas UMAPs, o trabalho era brutal, de sol a sol, e domingo também tinha que trabalhar. Domingo era tido como dia voluntário do trabalho, né? Esses eufemismos comunistas eram de doer, né? No fim, teve tanto protesto contra esses UMAPs que o governo comunista de Cuba teve que desmobilizá-los, né? Então é ilusão, né? Na Coreia do Norte colocam órfãos para trabalhar em minas de carvão, né? Então essa é a realidade do mundo comunista. Vende a ideia que lá vai ser o paraíso para o trabalhador, e na realidade é um inferno. Tanto é que todo mundo quer fugir dos lugares socialistas, todo mundo quer fugir de Cuba e não ir para Cuba. O pessoal quer fugir da Coreia do Norte e não ir para a Coreia do Norte. Quando havia Alemanha Oriental e Ocidental, as pessoas arriscavam a vida para pular o muro de Berlim e fugir do inferno socialista. Se fosse bom, ninguém ia querer fugir, né? E também há uma outra curiosidade que vem desde Marx, né? Marx supostamente lá, defensor dos trabalhadores, vai vir uma revolução maravilhosa que vai ajudar todo mundo. Só que o próprio Marx não era operário, não era trabalhador. O Engels era proprietário de empresa, né? Então eu lembro, ele não era um trabalhador, o Marx. Ele era um intelectual metido a besta, um homem que desenvolveu o sistema mais criminoso da história, era um hipócrita, que dizia-se contra o direito de herança, mas ele mesmo quis receber herança, né, da esposa, depois dos parentes dele que morreu, e também ficou sustentado pelo Engels, que também recebeu herança. Então era tudo um bando de hipócritas, mau caráter, cara de pau,
que ficavam defendendo trabalhadores e operários e eles mesmos não eram. E esses web comunistas também Teve um web comunista que confessou que era sustentado pela mãe. Quer dizer, não é gente que trabalha, que põe a mão na enxada, que trabalhou no chão de fábrica, são intelectuais metidos a besta, que ganham dinheiro no YouTube, que é uma empresa capitalista, e que um confessou que era sustentado pela mãe. Esses são os web comunistas. É um bando de hipócritas que ficam dizendo que defendem os trabalhadores, mas vivem como burgueses, né? Então eles são pagos por empresas, mesmo alguns dizem que são financiados por banqueiros, então são pagos por banqueiros, trabalham em multinacionais para criticar o capitalismo, né? Então esse é o mundo, né? O mundo comunista é um mundo hipócrita, né? Outros que são hipócritas são os esquerdistas caviar, né? Gente que ganha dinheiro, que tem empresa e vota em partido comunista, gente que é proprietário de terra e vota em partido que defende o MST. Então, é o mundo do esquerdismo, não só no Brasil, mas no mundo, é o mundo da hipocrisia, né? Realmente é muito triste. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado. Lembrando que nós temos um curso completo sobre o marxismo aqui dentro da Escola da Verdade Histórica. Então, lá eu conto a verdade do marxismo, né? O marxismo de Marx, e não o marxismo que os web comunistas dizem que é. Ali é o marxismo teórico, não é o socialismo real, né? É o esquema conforme foi desenvolvido por Marx e Engels. O que eles disseram, o que eles ensinaram, e não, volto a dizer, não a visão romântica e idealizada dos web comunistas. Então vamos ficando por aqui. Obrigado.